Imagina perder, tipo, absolutamente todas as suas economias, Nossa, tudo mesmo. tudo. Um negócio que você construiu do zero, a sua própria liberdade. Tudo isso porque você não conseguiu se conter e acabou dando um soco num homem poderoso no meio de uma estrada de terra. É um cenário bem extremo. E o detalhe mais absurdo disso tudo, você fez isso pra defender uma pessoa que nunca tinha visto na vida. É, um estranho total. Sinceramente, isso não soa muito como aquela história de um herói perfeito, sabe? Uhum. Daquelas figuras super polidas que a gente vê naquelas estátuas de bronze nas praças. Soa mais como, tipo, uma decisão impulsiva, quase irresponsável até. Com certeza. E é um ponto de partida bem visceral, né? E eu acho que é bem isso que torna a exploração de figuras históricas tão rica quando a gente sai ali daquela superfície. Exato. Livro escolar antigo, né? Pois é, mas são exatamente esses momentos caóticos que explicam como as engrenagens da história realmente giram. E com essa energia de, tipo, quebrar as estátuas de gesso, eu dou as boas-vindas aqui nos Ouve para mais essa nossa análise profunda de hoje. É isso aí. O foco do nosso mergulho agora é um documento fascinante chamado Projeto Tiaradentes, um herói.docs. Um nome de arquivo bem sugestivo. Muito. E ele traz ali no interior trechos de um livro escolar clássico que se chama As Mais Belas Histórias. Isso, além de ter também uma série de atividades pedagógicas da época no final. Sim, exatamente. E a nossa missão aqui hoje não é simplesmente ficar recitando uma linha do tempo monótona, chata sobre Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ninguém quer isso. Não, de jeito nenhum. O que a gente quer é responder a uma pergunta muito mais intrigante. Tipo, como um sistema rígido e opressor, sem querer, acaba fabricando o seu pior inimigo. Uma baita de uma ironia histórica, né? Nossa, muito. A gente vai analisar como o texto original constrói essa jornada quase biográfica e bem pedagógica, mas sempre mantendo uma postura crítica sobre a mensagem que a obra tenta passar. E para qualquer pessoa que, hoje em dia, sinta aquele peso do excesso de informações, Que é quase todo mundo. pois é, ou que já tenha sentido aquela frustração paralisante diante de sistemas gigantes e injustos, sabe, que parecem impossíveis de mudar, Uhum. a trajetória que é retratada nesse texto tem um eco muito, muito forte hoje. Como assim? Olha, ela ilustra um mecanismo bem poderoso, tipo de como a observação pragmática do dia a dia e aquela recusa em aceitar a dor imediata podem escalar, né? Sair de ações minúsculas e virar revoluções estruturais. Ok, vamos desvendar isso então. Vamos lá. Eu quero começar logo por esse evento da estrada, porque, pra mim, ele quebra toda a expectativa do que deveria ser uma bela história infantil. Totalmente. Joaquim tá ali na faixa dos seus 20 anos, a vida já bateu bastante nele, e ele conseguiu, com muito suar mesmo, comprar uma tropa de animais para atuar como transportador e negociante. Ele estava ali focado no correbele, né? Exato. Aí ele tá na estrada, num lugar chamado Minas Novas, ali no caminho da Bahia, e lá ele presencia uma cena brutal, um patrão castigando um homem escravizado. Uma cena que, infelizmente, era comum na época, mas Mas ele não o ignora. O texto conta que o Joaquim tenta intervir primeiro com palavras, mas o patrão é super agressivo. e aí a coisa escala rápido. Muito rápido. O Joaquim parte para a violência física. A fonte diz que ele deitou o braço no patrão. É uma expressão ótima do texto. Deitou o braço. É. E a consequência disso, ele vai preso, tem um monte de despesas com a justiça e perde toda a tropa dele, todo o dinheiro. Ele fica arruinado financeiramente. Volta à estaca zero. E a minha dúvida é, por que a narrativa do livro usa um desastre financeiro e pessoal enorme como um marco heróico? Então, porque na lógica da obra, esse é o rito de passagem definitivo dele. Sério? Sim, o que é fascinante aqui é como o autor usa essa recusa irracional em tolerar a crueldade como um verdadeiro divisor de águas. Ah, entendi. O Joaquim, ele não foi um estrategista frio nesse momento, sabe? Ele agiu por pura intuição moral. Foi no calor do momento mesmo. Exato. E essa perda material estrondosa funciona na narrativa não como um castigo, mas como o combustível que liberta ele. Como se ele não tivesse mais nada a perder. Tipo, pensa comigo, se ele tivesse continuado a lucrar lá com a trapa dele, talvez ele tivesse se acomodado na vida de comerciante. É verdade. Mas ao perder tudo,
Ele acaba quebrando as correntes que prendiam ele àquele sistema de comércio colonial ordinário. Nossa, faz todo sentido. Só que aí vem uma parte que me deixa genuinamente confusa e até me faz questionar a lógica dele. Qual parte? Bom, ele odeia a opressão. Acabou de perder a vida inteira por bater de frente com o autoritarismo de um dono de escravos. E agora precisa recalcular a rota porque está totalmente pobre. E qual é a brilhante ideia dele para sobreviver? Ele vai para o exército. Ele decide assentar a praça, ele entra para a vida militar. Ou seja, ele se junta ao exército português. É um paradoxo e tanto. Ele literalmente entra na máquina que está esmagando a colônia. Como isso faz algum sentido na cabeça dele? Então, faz sentido pelo mecanismo bruto da sobrevivência mesmo, sabe? Da falta de opções. Faltava emprego. Muito. O Brasil colonial não era, de forma alguma, um lugar com uma multiplicidade de carreiras, né? Sem posses, a vida militar era uma das únicas vias onde não era preciso ter dinheiro inicial para entrar. Ah, claro, não tinha custo de entrada. Exato. Mas, assim, essa contradição é o coração da história. Ao entrar no exército para sobreviver, o Joaquim é inserido diretamente no centro de comando do problema. Ele vira um infiltrado, quase. Quase isso. E é lá dentro que ele entende não apenas o que da opressão, mas o como e o porquê. Então ele percebe como a engrenagem funciona por dentro, né? Exatamente. E o cenário que a fonte descreve ali em Minas Gerais é de um sufocamento total. A extração de ouro tinha despencado, estava rolando uma crise profunda. Crise sistêmica. Sim. E aí o que o governo português faz? Em vez de ajudar, eles aumentam a carga de impostos e proíbem a criação de indústrias locais. Se a gente pensar friamente, assim, do ponto de vista econômico, aumentar imposto quando não tem dinheiro circulando é uma péssima ideia. É a pior ideia possível. É uma receita para o colapso total. Com certeza. Mas é aí que a gente precisa entender o mecanismo do pacto colonial mercantilista. Portugal não via o Brasil como uma economia viva que precisava ser nutrida e desenvolvida. Eles viam como um caixa eletrônico. Uma excelente analogia. O Brasil era visto estritamente como um cofre. Quando o ouro secou, a coroa portuguesa não pensou em, diversificar a economia. Ela simplesmente sacudiu o cofre com mais força. Espremendo quem estava lá dentro. Isso explica a radicalização do Joaquim. Lá no exército, ele vê a própria carreira estagnar, enquanto, pessoas ricas com conexões na corte, que o texto chama de protegidos, são promovidos passando por cima dele. Imagina a frustração. Gigante. Ele percebe que o sistema não estava quebrado. Na verdade, ele estava funcionando exatamente como foi desenhado, que era para extrair e esmagar. Caramba. Mas se a gente pausar aqui, para qualquer pessoa que está ouvindo isso agora, a pergunta natural que surge é: por que ele simplesmente não abaixou a cabeça? Boa pergunta. Porque, veja bem, todo mundo estava sendo esmagado pelos mesmos impostos, vários militares estavam perdendo promoções para esses protegidos. Por que só ele não conseguiu engolir o sapo e, jogar o jogo em silêncio? Ele diz todo o resto. Sim. E para entender isso, a gente tem que voltar no tempo e olhar para a base da narrativa. O livro nos leva de volta para a infância dele, lá na fazenda da família, em São João del Rei. Precisamente. E a infância é a chave para entender esse mecanismo interno dele. Como o texto constrói isso? O texto ele constrói, meticulosamente a origem dessa incapacidade do Joaquim de ignorar o sofrimento alheio. Ele era o quarto de 7 filhos, sabe? Eram 5 meninos e 2 meninas. Uma família grande. Bem grande. O pai, o seu Domingos, e a mãe, a dona Antônia, gerenciavam lá a propriedade. Só que o cenário familiar é marcado por uma ruptura muito precoce, muito dolorosa. A morte dos pais, né? Isso. A mãe morre quando ele tem só 9 anos. E o pai falece logo depois, quando ele chega ali nos 15. Nossa, muito cedo. E, de repente, aquele adolescente se vê com o peso do mundo nas costas. Completamente. A fonte narra que o próprio pai, antes de morrer, já via no Joaquim uma espécie de figura materna, improvisada, para os irmãos mais novos. E ele era só um garoto. Só um garoto. E ele não era o tipo de criança que ficava parada, não. Ele era descrito no texto como um autêntico diabrete. Adoro essa palavra, diabrete. Uma energia super hiperativa, ele ajudava a ferrar os cavalos, consertava carros de boi na carpintaria, trabalhava na enxada ali lado a lado com os escravizados. Ele colocava a mão na massa. Muito.
O Brasil colonial era tipo um ambiente de escassez extrema, onde Portugal proibia qualquer manufatura local. Uhum. Você não podia simplesmente comprar uma solução pronta. Você tinha que inventar a solução na hora. E eu gosto de pensar que o Joaquim foi forçado a se tornar meio que um MacGyver do período colonial, Olha, essa analogia é perfeita, viu? né? Porque o que a narrativa propõe é que a empatia dele não era apenas um traço de personalidade fofo. Ah, claro, não era só ele sendo bonzinho. Exato, era uma infraestrutura vital para a sobrevivência daquela fazenda. Ele protegia os escravizados evitando que fossem castigados porque a dor no ambiente gerava quebra, gerava caos. Faz todo sentido prático, além do moral. Sim, e como o Brasil não tinha o ensino superior além daqueles seminários para formar padre, Caminho que os irmãos dele até seguiram, né? isso, mas que ele rejeitou fortemente. Então ele canalizou toda essa energia prática, sabe, para um aprendizado autodidata. É nesse ponto que surge a explicação mecânica para as habilidades médicas dele, né? Exatamente. Porque eu ficava pensando, como um garoto na roça aprende medicina do nada? Não é do nada, tem uma figura-chave aí. Sim, a fonte responde isso trazendo a figura do padrinho, o Sebastião Ferreira Leitão, que era médico. O Joaquim pegava esses livros emprestados, lia de forma obsessiva nas horas vagas e, o mais importante, ele aplicava o que lia imediatamente. A prática validando a teoria, né? Exato, a teoria validada na prática. E isso culmina naquele famoso episódio da extração do dente. Aí esse episódio é clássico. Um escravizado gritava de dor, os dentistas locais não resolviam o problema, e aí o jovem Joaquim intervém. E ele faz isso com uma habilidade e um cuidado extremo, arrancando o dente sem causar agonia adicional. E é daí que nasce o apelido histórico, né? Tiradentes. Isso mesmo. O texto, ele constrói muito bem a imagem de um resolvedor de problemas. Uhum. Ele lia os livros do padrinho e compreendia casos médicos assim melhor do que o próprio tutor, como o texto faz questão de frisar. Impressionante. Então, quando a gente conecta essa infância com a fase adulta, o quebra-cabeça se monta certinho. É verdade. Aquele soco impulsivo na estrada contra o dono de escravos, sabe, não foi um ato aleatório de loucura. Foi reflexo. Foi a reação muscular de alguém cuja bússola moral tinha sido estruturada desde pequeno nessa obrigação de curar e aliviar as dores práticas ao redor dele. Claro. Diante daquela dor injusta do escravizado na estrada, o instinto de, digamos, curar a situação. Mesmo que de forma violenta. Sim, mesmo que de forma violenta, foi mais forte que o instinto de autopreservação dele. Sem dúvida. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha, quando a gente pega essa lente de observador treinado desde criança e coloca esse homem maduro, desiludido dentro do exército, enfrentando de cara a máquina econômica de Portugal. Aí ocorre a síntese da revolta. Exatamente. Ele não está mais apenas aliviando dores de dente ou parando surras nas estradas. A visão dele amplia. E muito. A fonte traz a metáfora central que eu acho a mais devastadora dessa obra escolar. O Joaquim passa a enxergar todo o povo brasileiro, toda a colônia. Como aquele mesmo escravizado, né? Isso, como aquele homem que apanhava em Minas Novas. Uma entidade subjugada, martirizada, que estava sangrando ali na frente dele. E o patrão impiedoso segurando o chicote agora é a coroa portuguesa. E se ligarmos isso ao contexto geral da construção da Inconfidência Mineira, a gente vê como ele opera como um tradutor de insatisfações. Tradutor, gostei disso. O Tiradentes pega aquela revolta fiscal macroeconômica, sabe? Aquela raiva puramente contábil contra os impostos abusivos, e ele transforma isso num clamor moral. Ele dá um propósito maior. Sim, e ele percorre os caminhos que conhecia muito bem, tipo Vila Rica, Mariana, a terra natal dele, o São João del Rei, até chegar lá no Rio de Janeiro. E o impressionante é com quem ele conversa nessas andanças. Ele não tem filtro de classe, né? Nenhum. O texto deixa claríssimo que ele não pregava apenas para militares descontentes. Ele ia atrás de grandes capitalistas, advogados super renomados, sacerdotes. Ele ia no topo da pirâmide. Sim, e o argumento dele era muito cristalino. Ele dizia, olha, o Brasil já é gigante, a gente já tem terras férteis, o povo é inteligente e trabalhador. Nós não precisamos da metrópole para respirar. Um argumento inegável. Demais. E conseguir transitar com essa fluidez, sabe? Entre a dor nua e crua de um escravizado e as teorias abstratas de autogoverno lá com a elite intelectual, isso mostra um poder de articulação absurdo.
Nossa, é a habilidade de atravessar as rígidas fronteiras de classe que existiam na colônia. É, Ele usou aquela sabedoria árida, sabe, que ele adquiriu nas estradas de poeira, e usou isso para conectar o desespero do trabalhador comum à ambição política da elite. brilhante. Só que, claro, a história nos ensina que conspirações coloniais raramente sobrevivem ao peso da própria engrenagem. É, não tem como. O governo português descobre tudo, a máquina militar se vira contra eles e os envolvidos são presos. Chegamos no momento crítico. Chegamos ao julgamento e, pensando bem, se a gente for olhar para como as estruturas de poder operam, quando uma conspiração desse tamanho é descoberta, o comportamento instintivo de quase todo mundo é tipo entrar em pânico e apontar o dedo pro colega do lado. Salve-se quem puder. Exato, é barganhar informação para salvar a própria pele. Mas o Tiradentes ele faz o exato oposto lá no tribunal. Ele não apenas assume a culpa, ele puxa para si toda a responsabilidade. É um ato de sacrifício. Ele diz para os juízes que foi ele o cabeça de tudo. A fonte chega a afirmar que ele, abre aspas, foi a melhor testemunha contra si próprio. Caramba! Pois é, porque alguém faria isso sabendo que a forca é a única saída possível? Então, porque nesse ponto ele não estava mais lutando pela própria vida, né? Ele estava lutando pelo controle da narrativa. Ah, entendi. Ele sabia muito bem que Portugal precisava de uma punição exemplar para dar o recado. Precisavam de um bode expiatório. Isso. E assumir a culpa total era a forma de blindar, na medida do possível, o resto do movimento e de garantir que as ideias sobrevivessem a ele. Faz sentido. E isso levanta uma questão importante sobre a intenção do autor dessa obra didática que estamos analisando. Qual a intenção dele? O livro ele enfatiza muito o peso moral dessa escolha do Joaquim. O autor faz até uma espécie de comparação matemática de sacrifícios. Como assim, matemática? Ele ressalta, olha, aos 20 anos, Tiradentes revoltou-se para defender a dor de um só indivíduo, lá na estrada, e perdeu todos os seus bens. Aos 40 anos, ele revoltou-se para curar a dor de uma nação inteira e aí perdeu a própria vida. Nossa, o autor basicamente abandona qualquer sutileza, né? Ele transforma a história do Joaquim num verdadeiro outdoor ambulante da independência. Literalmente. O tom pedagógico é claríssimo. Sim. E a tese do pístio didático é muito direta. Diz que o sacrifício de Tiradentes alterou concretamente a realidade. O livro chega a provocar o leitor estudante perguntando se aquele patrão que apanhou na estrada de Minas Novas, se ele voltou a bater nos trabalhadores com a mesma arrogância depois daquilo. E a resposta implícita é que não. Exatamente. Conclui que não, que o medo da reação impôs um freio na crueldade dele. E de maneira idêntica, o autor argumenta que o governo de Portugal, aterrorizado por essa possibilidade da execução gerar uma fagulha incontrolável, acabou se vendo obrigado a tratar a colônia com um pouco mais de cuidado. Entendi. Então, o sangue dele funcionou como esse freio moral contra o abuso de poder, de forma geral? Segundo o livro, sim. E é exatamente aí que a obra assume a sua função pedagógica de forma plena, sabe? Como assim? Ela não quer que a criança que está lá lendo isso na escola sinta apenas pena do mártir que morreu na forca. Ela exige ação. Ah, uma lição prática. Sim. A verdadeira independência, como diz o texto, não se faz apenas morrendo. Ela se faz no dia a dia, com muito trabalho árduo, tipo desenvolvendo a agricultura, criando indústrias, valorizando a capacidade de quem nasce no Brasil. É quase um apelo direto à responsabilidade civil. Tá, e é por isso que o documento que recebemos traz no final aquele roteiro bem específico de atividades escolares propostas. Exato. Não está ali à toa. E olha, essas atividades são reveladoras sobre como o sistema educacional tentou usar o herói para moldar os estudantes. O que eles pedem ali, especificamente? Eles pedem, por exemplo, para os alunos desenharem mapas do Brasil e da África. Interessante. Muito, porque o que é isso se não forçar o estudante a visualizar a engrenagem do trabalho forçado que sustentava todo o império e que o Tiradentes tanto observou nas fazendas? É conectar a geopolítica com a escravidão que ele combatia lá na base. Perfeito. Mas o que mais me chama a atenção é o pedido de pesquisa sobre a rede intelectual da Inconfidência. Nos outros nomes. Isso. Os exercícios orientam a investigar figuras fundamentais, tipo a Bárbara Eleodora, que foi uma das vozes mais potentes e, assim, meio ocultas do movimento. E o marido dela também, o Alvarenga Peixoto? Sim. E também pedem para pesquisar sobre o Cláudio Manuel da Costa, que foi um grande poeta, e o Tomás Antônio Gonzaga, que nos deu aqueles versos famosos de Marília de Dirceu. Sim, grandes nomes da literatura e da Inconfidência. Pois é, fica claro que eles não querem que a história termine apenas num soldado enforcado. Claro.
Eles querem que os estudantes mapeiem ali o cérebro coletivo do movimento, sabe? O cérebro coletivo, muito bom. Porque assim, o Joaquim pode ter sido o músculo prático da coisa e a voz lá nas ruas chamando o povo, mas o suporte intelectual que embasava todo esse plano de autogoverno vinha das mídias da época. Dos poemas, das cartas. Exatamente, dos poemas, dos processos jurídicos, daquelas reuniões e debates nas grandes casas de Vila Rica. Uhum. E a lição de Tiradentes que a escola ali tenta ensinar é que a ação pura, essa ação bruta, ela precisa ser direcionada pela capacidade intelectual, sabe? Pela leitura, pelo estudo rigoroso que ele também tinha. Faz todo sentido. Aquele mesmo menino que devorava os livros de medicina do padrinho na fazenda. Ele agora serve de exemplo máximo para que os novos estudantes devorem a literatura e o direito, para entenderem o próprio país. Ana completa. O que você acha? Bom, o que emerge aqui não é de jeito nenhum aquela estátua de bronze intocável. É a engenharia caótica de uma vida, sabe? Sim, de carne e osso. Começamos com uma criança órfã, inquieta, que aprende a consertar as coisas na marra, porque a própria sobrevivência depende daquilo. E aí a gente viu como ele estrutura toda a visão de mundo dele, aliviando dores práticas. Desde arrancar dentes até evitar castigos corporais na fazenda. Exato. Assistimos também aquele momento em que ele recusa o cinismo do mundo adulto lá naquela estrada de terra e acaba perdendo as suas finanças em nome de um instinto quase selvagem, assim, de justiça. O ponto de virada, né? Sim, e aí acompanhamos como a pobreza o empurrou lá para dentro das engrenagens do exército, onde aquela estagnação pessoal que ele sentiu fez ele entender o sufocamento de uma nação inteira. A gota d'água. E finalmente entendemos aquele sacrifício absoluto dele num tribunal, como o ato final e supremo de assumir o controle sobre a narrativa que o país contaria sobre si mesmo a partir daquele dia. E o que a narrativa desse livro As Mais Belas Histórias nos lega, no fim das contas, é a compreensão de que os eventos sísmicos da história são construídos mesmo pela soma daquelas pequenas reações cotidianas, sabe? Escolhas microscópicas. Exato. O mesmo material ali que faz um adolescente ter a coragem de, sei lá, remover o dente infeccionado de um homem fragilizado. Uhum. É o que compõe esse adulto que decide que precisa remover o Império Português inteiro do solo brasileiro. A lógica mecânica de aliviar a dor não mudou, né? O que se expandiu foi só a escala da coisa. E é uma escala que nos deixa com um pensamento super perturbador e, ao mesmo tempo, fascinante. Manda. Pensa naquela lista final de atividades para os estudantes que a gente comentou. Joaquim construiu quase toda a bússola moral dele sobrevivendo à poeira, né? Lidando com cavalos teimosos, curando doenças com os recursos que tinha à mão e trocando informações naquelas estalagens à beira da estrada. A Universidade da Vida Real. Sim, mas aí quando ele chega em Vila Rica, carregando toda a raiva autêntica desse Brasil real e sofrido, ele senta na mesmíssima mesa que os poetas aristocratas, É verdade. com os magistrados formados lá na Universidade de Coimbra. As mentes mais refinadas do Império, tipo o Cláudio Manuel da Costa e o círculo pensante lá da Bárbara Eliodora. E isso me faz pensar, O quê? como deve ter sido na prática essa fusão química, sabe? É de explodir a cabeça imaginar. Demais. E o que acontece mesmo hoje nos nossos dias, que a gente vive num mar de excesso de informação, o que acontece quando a sabedoria mais áspera, empírica e calcada ali na dor de quem realmente tem o pé na estrada, bate de frente e se mistura com a arquitetura toda abstrata e polida das teorias acadêmicas. É aí que a mágica acontece. Sim, de qual lado da mesa nascem as ideias que realmente chacoalham e mudam as estruturas do mundo em que a gente vive? Fica a reflexão para quem está acompanhando a gente. Com certeza, é uma engrenagem que vale muito a pena continuar desvendando. Muito obrigada por dividirem essa nossa jornada investigativa de hoje. Valeu, pessoal. Até o próximo Mergulho Profundo.